4 entre 100 mulheres se acham bonitas no mundo. 4%. É triste, porque são muito mais mulheres bonitas do que isso. Só que a pessoa não se acha bonita. Ela não vê as qualidades que tem. E, na realidade, nós temos duas coisas muito importantes em relação ao bonito. Existe o bonito e tem o belo. São duas coisas diferentes. O bonito está ligado à aceitação. O belo está ligado à atração. Estamos começando o Visagismo em Foco, um podcast que vai focar em diversos assuntos relativos ao visagismo. Um assunto muito diversificado, que atinge muitas áreas, e vocês vão ver muito sobre o que é esse visagismo, como que isso pode afetar uma pessoa, como que afeta os seus relacionamentos. E também nós vamos colocar em foco muitos assuntos relativos ao visagismo que estão meio confusos, porque tem muita gente falando de visagismo hoje em dia, mas nem sempre falam com propriedade. É um assunto que virou quase uma moda por algum tempo, mas na realidade não é uma moda porque está aqui há 20 anos. Há 20 anos eu lancei o primeiro livro chamado Visagismo, Harmonia e Estética, e esse foi o primeiro livro sobre o visagismo no mundo. Mas é importante entender que o visagismo, do que eu falo, não é a mesma coisa do visagisme que veio da Europa. O trabalho que eu fiz foi resultado de 30 anos de pesquisas. Eu sou artista plástico, então começou com eu procurando entender como a imagem funciona. Mas eu também queria entender como que eu conseguiria passar minhas ideias, que eram abstratas, para o visual. Então, como é esse processo? Como é que funciona? Como é que se consegue criar uma imagem? Pode ser um quadro, pode ser qualquer coisa. Na realidade, uma imagem, a criação de uma imagem que seja um quadro, ou de fazer um podcast, tem o mesmo processo. E também é o mesmo processo quando você cria a imagem pessoal de uma pessoa. E começa tudo com o conhecimento da linguagem visual. E esse foi o grande diferencial, porque em 1994 eu lancei meu primeiro livro, que se chamava A Mão Livre, e ao mesmo tempo eu fiz uma série na TV Cultura, que era uma série de 26 programas, falando da linguagem visual. Essa série teve um sucesso imenso, ficou 6 anos no ar, na TV Cultura, na TVE, e teve uma influência muito grande nos produtores de imagem. E foi através disso que o pessoal da beleza do Senac me conheceu e me convidou para fazer um trabalho para cabeleireiros, para maquiadores, que incluía o conhecimentos, ou vamos dizer, os fundamentos da linguagem visual. Mas eles também queriam incluir conceitos de visagismo. Na realidade, eles estavam falando de visagisme, um trabalho que surgiu na França em 1937 e era um trabalho basicamente estético que buscava entender como que você harmonizava um corte de cabelo com o tipo físico de uma pessoa e a maquiagem com o tom da pele da pessoa.
Era estético, mas tinha algumas coisas também falando de personalidade. Basicamente, falava de 2 tipos de imagem para a mulher, porque o visagisme era direcionado para a construção da imagem da mulher, não tanto do homem. E pensava na mulher, ou mulher sensual, que chamava mulher femme fatale em francês, ou a mulher romântica. Eram as 2 opções. Só que o mundo mudou. Hoje, o universo da mulher é muito mais amplo. Mulher está trabalhando, está em posições de liderança, está em posições de criação, está em posições de ciência, e também é mãe, é mulher, tem filhos, tem outras necessidades, e isso precisa ser expresso na sua imagem. Então, tudo isso estava acontecendo ao longo dos últimos 60 anos, mais ou menos, que desde os anos 60 é que começou um novo conceito. Nos anos 60, surgiu a ideia de que cada pessoa tinha o direito de se expressar do seu jeito, para se expressar como quisesse. E isso foi a grande luta dos jovens nos anos 60, e isso foi a temática da música, da literatura, de filmes, e se manifestou nos cabelos, nas roupas, as mini-saias, cabelos mais longos, barbas, bigodes, etc. E todo mundo buscando se rebelar contra, vamos dizer, o que era estabelecido, o que você deveria ser ou deveria aparentar de acordo com uma parte da sociedade que era dominante. Mas essa parte da sociedade queria impor os seus valores. E os jovens já queriam, estavam pensando de outra forma. E aí eles começaram a rebelar. E durante mais ou menos 10 anos, foi essa grande luta que se travou. Aí se conquistou. Hoje em dia, quem tem 18 anos ou 20 anos, não consegue realmente conceber o que era ser um rapaz, uma moça de 18 anos em 1968, por exemplo. Não conseguia entender que tinha regras. Nós não tínhamos opções. Nós não conseguiam fazer escolhas. As escolhas eram feitas para nós. Não eram só em termos da nossa imagem pessoal, era em tudo. Então, você tinha que ter um pensamento X, você tinha que ter uma religião de acordo com a religião estabelecida, você tinha que ter um trabalho de acordo com que a sociedade dominante ou estabelecida achava aceitável. Aí foi conquistado isso. E isso chegou a pergunta. Uma pergunta terrível. Agora que você pode expressar o que você quer, o que você quiser, o que você quer expressar? E aí, grande parte das pessoas ficou perdido. Por quê? Porque essa pergunta inclui uma outra pergunta muito mais profunda. Quem é você? O que define você? O que é, qual é a sua personalidade, qual é o seu temperamento?
E foi isso que eu busquei resolver, um método para ajudar os cabeleireiros e os maquiadores a descobrir, ou vamos dizer, extrair do do seu cliente o que essa pessoa realmente deseja expressar. Inicialmente era só cabeleireiro e maquiador, só que logo expandiu para todas as áreas da imagem pessoal, porque isso se aplica às sobrancelhas, também se aplica às barbas, se aplica aos dentes, se aplica às roupas, se aplica aos acessórios. Então, o que você quer expressar? E também inclui a questão de qual é seu estilo, qual é o seu jeito de ser. E buscar mostrar isso, mostrar como que você pode desenvolver um método, ou vamos dizer, como é que você pode extrair isso da pessoa. E uma vez que você tem essa intenção, saber transformar essa ideia numa imagem personalizada ou customizada. Então, na realidade, durante 30 anos, eu fiquei pesquisando primeiro a linguagem visual. E logo no início dessa jornada, quando eu tinha somente 19 anos, eu encontrei um livro fantástico, que era O Homem e Seus Símbolos, que é do Carl Jung, um dos pioneiros da psicanálise e da psicologia. E nele ele falava de certos símbolos que eram universais e que todo mundo reconhecia automaticamente, ou seja, intuitivamente e inconscientemente. E esses símbolos estavam em todas as sociedades, em todas as culturas, e tinham o mesmo significado em todas essas sociedades. Então, por exemplo, o quadrado. Quando você fala uma pessoa é quadrada, você não está dizendo que essa pessoa é conservadora, que ela é uma pessoa que não sai do lugar, que não busca novidades, que ela quer aquilo que é seguro. Por quê? Porque o quadrado tem esse significado. Ele é um formato que significa força, estabilidade, imobilidade. É quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu espaço. E todos os símbolos que nós vemos na sociedade que vão expressar poder estão relacionados ao quadrado. Então, a Terra, o símbolo da Terra, é um quadrado, porque a Terra é nosso chão, é nosso lugar seguro. E aí eu comecei a pensar. Tem o quadrado, tem o círculo, que é mais ligado ao universo feminino, tem o triângulo, que é ligado ao universo espiritual, e tem a lemniscata, que é a figura de 8, que é ligado ao mundo das emoções. E eu estava desenhando, eu estava estudando composição, e eu sabia que toda composição de um quadro, de uma imagem, tem uma estrutura que é um formato geométrico. E eu falei, nossa, que legal! Então, se eu faço o meu quadro com uma estrutura retangular ou quadrada, eu estou expressando já na estrutura desse quadro poder,
força, estabilidade. E as pessoas vão reconhecer isso instintivamente ou inconscientemente. E eu comecei a experimentar, fazer uma estrutura com círculo, ou com quadrado, ou triângulo, e ver qual era o efeito e se tinha a ver com o que eu queria expressar. E nisso eu descobri que eu achava que era América. E, na realidade, eu estava descobrindo América. Porque nunca ninguém tinha feito essa associação. Para mim era tão óbvio, porque é tão simples essa associação que eu fiquei espantado que ninguém tinha feito essa associação até aí. Esse livro do Jung foi publicado em 1964 e nós já estávamos em 1971. Hoje estamos em 2024 e ainda ninguém fez essa associação além de mim. Não é incrível? Por quê? Porque quem conhecia o trabalho do Jung era psicólogo e não conhecia a linguagem visual. O Jung fez todo esse trabalho pensando em fazer a leitura dos sonhos, porque esses símbolos são a linguagem dos sonhos. Então, se você sabe como interpretar os símbolos que aparecem no sonho, você sabe como interpretar o sonho. E, teoricamente, você tem acesso a mensagens ou coisas que estão vindo do subconsciente dessa pessoa. E isso vai ajudar muito na terapia da pessoa. Ele não estava interessado na arte ou na criação de imagens. Então, o psicólogo também não dirigiu sua atenção para isso. Por outro lado, a maioria dos artistas também, que conheciam alguma coisa de linguagem visual, não deu muita atenção, porque o estudo da linguagem visual tinha passado para a semiótica. E a semiótica não dava atenção para o trabalho do Jung. Eles achavam que tudo que vamos dizer, é baseado no behaviorismo, comportamentalismo de um outro psicólogo chamado Skinner, que tudo vem da nossa experiência humana ao longo dos séculos, que vai formando como pensamos, como percebemos, etc. E isso vai na contramão dessa ideia. Então, simplesmente não prestaram atenção. Só que eu vi que funcionava. E eu continuava fazendo essas pesquisas. E continuava usando isso. Depois eu ensinava meus alunos e vi que isso também teve um grande efeito. E também eu comecei a ver que os grandes mestres do passado tinham uma percepção disso. Então davam muita atenção para a composição, para ter a composição adequada que expressava o que eles realmente queriam passar pelos seus quadros. Mas eles não sabiam que esses símbolos eram símbolos arquetípicos. Eles faziam de uma outra maneira. E aí foi indo até que eu descobri o trabalho de uma outra pessoa, que é um neurocientista chamado Joseph Ledoux, e ele é a autoridade no que se chama o cérebro emocional. As pesquisas dele, que são basicamente Universidade de Nova York, ele é diretor de um laboratório lá que é ligado ao cérebro emocional, e ele descobriu como é que o cérebro produz a emoção. O que é que acontece quando você sente uma emoção? O que acontece no cérebro?
E uma das coisas que ele notou me fez perceber que os símbolos arquetípicos podem ser os gatilhos que estimulam ou colocam em funcionamento os sistemas que estão na área límbica do cérebro e que produzem emoção. Então, o que acontece? Basicamente, quando se pensa no cérebro de uma pessoa, nós temos a parte córtex, que é em cima, que desenvolveu em cima do sistema límbico, que se desenvolveu em cima de uma outra parte do cérebro que é chamado o reptiliano. O reptiliano é ligado aos instintos. A área límbica é ligada a emoções e o córtex é ligado à parte pensante ou racional, etc. E é a parte mais dominante. Eles trabalham todos em conjunto, não trabalham separados, mas cada área do cérebro tem funções específicas. E o que o Joseph Ledoux descobriu foi que é o sistema límbico que é responsável para estimular partes do cérebro para produzir emoções. E que isso não tem nenhuma ação das outras partes do cérebro enquanto isso está acontecendo. E ele fez várias pesquisas e procurando mostrar, e basicamente a pesquisa que ele fez foi treinar ratinhos para terem medo quando se tocava um som estridente e aparecia uma luz, a luz bem brilhante e acendia. E ele recebia um choque ao mesmo tempo. E aí, aos poucos, ele foi condicionado a ter medo do som e da luz. Sem o choque, ele já ficava com medo. E aí ele foi ver o que estava acontecendo no cérebro. E ele descobriu que tinha um sistema dentro da área límbica que era responsável para produzir a emoção do medo. Então, quando acendia a luz, produzia uma outra parte as amígdalas que estão dentro, não a amígdala da garganta, mas a amígdala do cérebro, soltava químicas, soltava hormônios que iam para o corpo, dava uma sensação física e voltava para o cérebro e tinha a emoção. Mas isso acontece numa velocidade de um piscar de olhos, é muito rápido. E é antes que a imagem chegue no córtex visual, antes que a pessoa comece a analisar o que está vendo racionalmente. Só que ele fez uma outra experiência com 2 ratinhos. Ele pegou um ratinho que era de laboratório, que nunca tinha visto um gato. E ele pegou um outro ratinho que era urbano e que convivia com gatos. Ele colocou os 2 frente a um gato. E ele viu que ambos tiveram exatamente a mesma reação de medo quando viram o gato. Acontece que o gato é um símbolo arquetípico para o rato. E aí eu falei, nossa, então não será o símbolo arquetípico que dispara esses sistemas? E eu comecei a ver que realmente quando a gente muda a imagem de uma pessoa, ela tem uma reação emocional. Ela muda a postura, ela pode até mudar a voz, ela muda os gestos, e ela mesma diz que ela sente diferente. Todo cabeleireiro já deve ter visto isso.
Você vê que parece que a pessoa mudou. E realmente, quando você muda a imagem de uma pessoa, você muda a pessoa. Não é só a imagem, porque a imagem é uma identidade visual. Você está mudando como a pessoa entende que ela é. Isso pode ser bom, mas também pode ser ruim. Porque se você cria uma imagem que não tem nada a ver com quem ela é, você a descaracteriza. A pessoa não se reconhece no espelho. Então ela pode estar linda, uma mulher lindíssima, cabelo maravilhoso, maquiagem maravilhosa, e essa mulher vai para casa e chora 3 dias porque não se reconhece. E aí começou a desenvolver todo esse método de como você descobrir o que a pessoa quer expressar e como criar a imagem adequada. E basicamente o método é o seguinte: primeiro, você analisa o rosto. Você analisa o formato do rosto, as feições, as proporções, as linhas, as formas. Por quê? Porque essas linhas e essas formas são símbolos arquetípicos e têm significado. Seria muito estranho você ter um rosto com um significado que não tem nada a ver com você. Por isso que você consegue fazer a leitura do temperamento da pessoa, que é a sua essência, que é diferente da personalidade. Você não consegue ler a personalidade, você lê o temperamento. Personalidade é uma coisa muito mais complexa. Vai ser um dos assuntos que nós vamos discutir bastante aqui. O que é temperamento? O que é personalidade? E quando você faz essa leitura, você dá palavras para a pessoa. Você fala, olha, você tem um rosto X, você tem um rosto formato quadrado. Quadrado é ligado com segurança, estabilidade e mobilidade. Então, essa pessoa provavelmente é assim. Não é certeza que ela é assim, mas é provável que ela é assim. Se é retangular, ela tem um pouco mais de movimento, mas ainda mostra força, determinação, objetividade. E a pessoa, quando você fala isso, fala, nossa, eu sou assim. E aí você pode perguntar, isso é bom ou é ruim? Você quer acentuar essas características ou você quer diminuir? E assim você faz a pessoa refletir sobre ela mesma. E ela pensa, ela começa a refletir. O que eu quero? O que é bom para mim? O que eu quero expressar no meu trabalho? O que é bom para o meu trabalho? O que é bom nos meus relacionamentos com meus filhos? Ou com meu marido, ou com minha mulher? O que é bom para o meu relacionamento com meus amigos, com outras pessoas, meus concorrentes, meus rivais? O que eu necessito expressar? E geralmente a pessoa chega a uma resposta muito rápida. Aí você sabe o que a pessoa quer, então você faz o inverso. Você sabe o que a pessoa quer expressar e agora você vai entrar numa outra coisa. Como expressar isso? E é o inverso. Que linhas, que formas, que cores vão expressar o que a pessoa quer e como compor isso para ter harmonia e estética. E aí você consegue fazer uma imagem personalizada, talhada para essa pessoa, que ela com qual ela vai se sentir bem e vai se reconhecer e que vai fazer bem para ela, vai afetá-la emocionalmente, então vai afetar o seu comportamento e ela vai agir de acordo com quem ela é
e do jeito que ela precisa se comportar no seu trabalho, na sua casa, etc. Por isso que é tão poderoso esse processo. Agora, não é somente você analisar o rosto e achar que você já sabe o que a pessoa quer. Não é saber seu temperamento e falar, eu vou fazer isso porque é o temperamento. Não. Você não sabe o que ela quer acentuar ou diminuir. Você não sabe se é bom ou ruim, como ela está usando o temperamento. E não adianta você depois descobrir o que ela quer expressar se você não sabe como transformar isso na imagem. E para isso tudo você tem que estudar muito. Você tem que estudar a linguagem visual. Você tem que treinar muito. Você tem que treinar a observação, a percepção. Não é só você ter a informação e falar, pum, pum, eu já sei. Não. Você tem que treinar bastante. Analisar rostos, treinar e treinar e treinar. É um processo. Ah, mas é muito trabalho. Mas tudo que é bom dá trabalho. Tudo você tem que estudar, você tem que ir fundo, você tem que saber como lidar com aquilo para dominar e para você ter excelência. O resultado de tudo isso vai ser fantástico, porque você vai ter um diferencial enorme em relação a todos os seus concorrentes. Isso é até todo mundo começar a fazer isso, que vai levar um tempo, não vai ser rápido. Quem fizer isso hoje já está fazendo, quem muitos fazendo, estão tendo resultados incríveis. Aumentaram a sua fidelização, aumentaram a taxa de referência de clientes referindo, sugerindo o cabeleireiro, ou designer, ou consultor de imagem para outras pessoas. Aumentou o valor do seu serviço porque valoriza tudo. Então, ganha mais dinheiro, mas ganha mais satisfação. Não tem mais essa coisa de você fazer a rotina, de fazer a mesma coisa todo dia. A profissão fica mais bela. O relacionamento com as pessoas fica mais interessante. Você fica mais humanizado. Você compreende as pessoas. E você usa isso no seu dia a dia em tudo. Você vai numa loja, ou você vai no supermercado, ou você vai no restaurante. Você vai olhar as pessoas. Você vai compreender como são. Você vai saber se essa pessoa pode ser, por exemplo, fazer uma brincadeira, ou se precisa ser mais direto, ou você tem que ficar mais ou menos no seu canto porque é uma pessoa mais introvertida. Isso pode ser usado em milhões de coisas. Pode ser usado em negócios. Pode ser usado na terapia mesmo. Pode ser usado na arte, pode ser usado por um ator, pode ser usado para tantas coisas. Porque dá a compreensão do que é o ser humano. É o estudo da face e de que essa face revela da pessoa. E a face revela quem ela é, na sua essência. Mas muita gente tem uma imagem que está inadequada para quem são e o que vão fazer. Então, todo esse trabalho começou a realmente aparecer em 2003, quando eu lancei o primeiro livro. Foi lançado pela editora Senac e ninguém sabia o que era visagismo. Tinham 30 ou 40 pessoas no Brasil que tinham ouvido falar de visagismo. E isso na área da beleza.
ninguém sabia o que que era. Quando se falava de visagismo, as pessoas falavam: "Paisagismo?" Não, não é paisagismo, é visagismo. Mas o que que é isso? Então, quando eu ia numa loja, por exemplo, e, ah, eu dava a pessoa queria o meu e-mail, por exemplo, e colocava lá, visagismo.com.br. Ou, fala: "Qual é a sua empresa?" Fala: "É Visagismo e Artes, hã, eh eh, empreendimentos", tal. É o centro de visagismo. A pessoa imediatamente perguntava: "O que que é visagismo?" O momento que a pessoa faça essa pergunta, é muito difícil para explicar teoricamente. Então, geralmente eu falo: "Olha, visagismo é um trabalho de conhecer a pessoa, de você saber qual a imagem, criar uma imagem adequada para que essa pessoa, para quem ela é e para o que ela faz". E aí eu faço uma análise imediatamente da pessoa. Falo, por exemplo: "Seu rosto tem esse formato tal, tal, tal". Se essa análise com a prática você faz em 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo. A pessoa fala: "Nossa, eu sou assim, e aí?" Aí elas querem, saber de tudo. E você fica lá com a pessoa durante muito tempo, e é impressionante como as pessoas querem saber quem elas são. Todo mundo quer uma análise. Eu já fiz umas coisas que, foram muito engraçadas, porque eu precisava treinar. Eu não sou cabeleireiro, eu não tenho sou um artista plástico. Eu trabalhava em casa, eu só, fazia meus quadros, não tinha contato com tanta gente. Então eu tinha que treinar análise do rosto, análise eu fazer certa consultoria. Onde ia fazer isso? Com as pessoas que eu encontrava na rua. Então, por exemplo, um dia eu estou no supermercado e eu vi uma mulher que estava na banca de frutas. E eu falei: "Como que eu vou conseguir falar com ela e fazer uma análise com ela?" Aí eu pensei: "Bem, eu sou homem, ela é mulher, eh, vai ser natural eu pedir ajuda na escolha de uma fruta". Então eu falei: "Com licença, mas, você sabe se essa fruta está madura ou não?" E ela falou: "Ah, sim, tal, tal", e começou a falar, e eu olhando para ela e fazendo análise. Aí eu falei: "Muito obrigado". Aí eu falava: "Você parece uma pessoa tal". Ela olhava para mim assustada e falava: "Mas como que você sabe?". "É que eu faço um trabalho de visagismo que envolve análise da face". E aí ela falou: "Mas o que mais que meu rosto diz?". Aí eu começava a fazer análise. Com isso, outras pessoas se aproximavam. E aí uma pessoa fala: "E eu?". E aí outra falava: "E eu? Como que eu sou?". E de repente tinha 40 pessoas em volta da fruta querendo da banca de frutas, querendo fazer ter uma análise feita delas. Criou um tumulto que quase foi expulso do supermercado, porque ia atrapalhar a venda de frutas. Mas aí, era assim que eu treinava. Logo depois que eu lancei o livro, em 2004, o Paulo Cordeiro, que hoje é, presidente da Intercoafir, ele era responsável por toda a área, da educação na Ré Brasil naquela época. E ele me convidou para uma outra feira que ia acontecer em Pato Branco, e onde ia ter também uma feira, e me ofereceu um estande dentro da feira. Então, nós fomos para Pato Branco, fomos de carro, é uma viagem longa, e junto conosco foi uma amiga que também eh, era aluna minha há muito tempo, e ela foi para ajudar a gente nesse trabalho. E no caminho a gente pensando: "O que que nós vamos fazer no estande? Nós não temos nada".
Só temos os livros, mas não dá para encher um stand com livros e coisa. E ela fala, por que você não faz a consultoria? Eu falei, será que a pessoa vai querer? Vai, ela falou, vai. Então chegamos lá, montamos o que nós tínhamos, não tinha muito, não era um stand muito atraente, aliás, pouco atraente, porque não tinha nada no stand. E ela saiu no corredor e chegava a pessoa e falava, você gostaria de uma análise do seu rosto? E a pessoa imediatamente falava sim. E começaram a entrar as pessoas. Bem, isso espalhou pela feira. E, de repente, tinha 200 pessoas querendo entrar dentro do stand para fazer a análise do rosto. E eu lá fazendo as coisas. Eu fiz 140 análises, porque ela teve que fazer comandas para senhas, para que colocasse em ordem, porque todo mundo queria, ficou um tumulto. Eu fiz 140 análises em 2 horas e pouco, uma coisa assim. Eu fiquei exausto. Eu nem sabia quem eu era. Aí eu falei, não aguento mais, tem que parar. E isso criou outro tumulto, porque quem não tinha feito análise se revoltou. Eu falei, mas eu quero o meu, não sei o quê. E isso mostrou o poder de simplesmente fazer a análise. É uma coisa fascinante, porque você é um autoconhecimento. E como a gente analisa mostrando o lado positivo, sempre mostrando o que tem de positivo e não de negativo, a pessoa, muitas pessoas, provavelmente a maioria, nem sabem que tem tantas qualidades como elas têm. Elas não reconhecem, porque talvez elas não estão dentro do padrão vigente da sociedade, o estereótipo da mulher ou de um homem bonito. Então acham que não são bonitos, que é triste, que todo mundo tem uma beleza. Inclusive foi feita uma pesquisa para uma grande marca de produtos cosméticos mundial. E eles chegaram à triste conclusão que só 4%, isso quer dizer 4 entre 100 mulheres, se acham bonitas no mundo. 4%. É triste, porque são muito mais mulheres bonitas do que isso. Só que a pessoa não se acha bonita. Ela não vê as qualidades que tem. E, na realidade, nós temos 2 coisas muito importantes em relação ao bonito. Existe o bonito e tem o belo. São 2 coisas diferentes. O bonito está ligado à aceitação. O belo está ligado à atração. Lembrando que a imagem é uma combinação de símbolos arquetípicos. Então, as linhas do cabelo, o formato do cabelo, a cor do cabelo, sobrancelha, tudo. São tudo símbolos arquetípicos. E tudo tem expressão. E tudo isso é feito, a leitura dessa imagem é feito num piscar de olho. Uma pesquisa feita na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, uma das maiores, mais importantes universidades dos Estados Unidos, descobriu que as pessoas julgam os outros em 1/100º de um segundo. É um piscar de olho. Só que eles não sabem por quê. Não sabem como isso funciona. A explicação que eu tenho
é que, na realidade, quando você vê a imagem, você não vê o que ela é. Você vê as linhas, as formas e as cores. Porque o que você está vendo, na realidade, é a luz refletida da imagem para o seu olho. E o olho traduz esses pontos de luz em linhas, formas e cores, que são símbolos arquetípicos que disparam esses sistemas no cérebro e cria a emoção. Quando a composição toda é feita e levada para o córtex visual, que é aqui atrás, uma distância 3 vezes maior, é que a pessoa compreende o que está vendo. Que é uma mulher, que é um homem, talvez a pessoa que reconhece. Mas isso é frações de segundos depois que já foi criada a emoção. Então, quando é criada a emoção, que pode ser positiva ou negativa, a pessoa já julgou o outro. É simpática, antipática, feia, bonita, arrogante, mas não sabe por quê. É simplesmente emoção, não gostei. Você já deve ter tido essa reação. Não fui com a cara dessa pessoa. Sem que a pessoa abriu a boca. Como que você não foi? Porque a sensação que essa imagem lhe deu não foi positiva. Pode ter criado uma sensação de instabilidade ou desconfiança. E você rejeita. Então, quando a imagem expressa algo que é aceitável socialmente, isso nós consideramos bonito. Na verdade, o que é bonito é considerado bom. Por quê? A gente fala boa aparência para aquilo que é bonito. Então, bonito e bom são quase sinônimos. Têm o mesmo sentido. Em todas as línguas, nós temos essa associação de que aquilo que é bonito é bom. Então, em inglês é good looking. Em francês tem bon fi. Tudo quer dizer que é bonito. E o bonito é que é aquilo que passa algo aceitável. Então, o que é aceitável socialmente? O que nós buscamos, essencialmente, nas nossas relações e por onde nós andamos? Nós buscamos aquilo que traz segurança. Nós buscamos aquilo que tem equilíbrio, o que tem harmonia, que dá tranquilidade, que traz bem-estar, que traz conforto. Ao contrário, nós nos afastamos daquilo que é perigoso, que é incerto, que é duvidoso, que é desequilibrado, que é desarmonioso. E nós chamamos daquilo que tem harmonia, que tem estética, que passa segurança, suavidade, etc., bonito. E aquilo que expressa o contrário, de feio. Aí nós temos o belo. O belo é aquilo que atrai. Então, são qualidades que nós admiramos. Então, se além de mostrar aquilo que é bonito, a imagem mostra alguma coisa que é atraente, como criatividade, força, dinamismo, alguma coisa que
nos atrai a pessoa porque falamos, nós queremos estar próximo a essa pessoa, porque isso me estimula. Aí nós achamos aquilo belo. São duas coisas diferentes. Toda pessoa tem coisas boas dentro de si. Todo mundo tem suas qualidades. Quando nós conseguimos extrair essas qualidades e mostrar essas qualidades com harmonia e estética, nós nos transformamos em belos, atraentes. Então, por isso que uma pessoa pode ser bela sem ser particularmente bonita naturalmente. Você tem as pessoas que têm rostos harmônicos, bem proporcionais, simétricos, que dá essa harmonia, que dá esse equilíbrio. Essas pessoas são naturalmente bonitas. Isso traz uma vantagem realmente para essas pessoas. Todas as pesquisas mostram que socialmente elas têm vantagem. Mas tem muitas pessoas que são assim, que são sem sal, não atraem, não são pessoas que têm uma coisa que mexe com você, que você fala, eu quero estar próximo a essa pessoa. Ela pode ser bonita, mas vazia, não ter conteúdo. Então ela é bonita, mas não é bela. Enquanto uma pessoa que não é tão bonita pode ter um conteúdo muito forte, algo que é muito atraente, que atrai as pessoas, que estimula as pessoas, e aí você fala, nossa, essa pessoa é bela, mas não é muito bonita. E, na realidade, o belo é que todo mundo quer e todo mundo pode ser. Bonita tem as pessoas que não têm essa harmonia. Mas isso não quer dizer que elas não podem ser belas. E isso é um dos princípios que a gente criou. Aí, quando eu criei tudo isso, quando eu fiz tudo isso, lançou o livro, eu não tinha noção do alcance que isso teria. Nunca imaginei que eu ia estar fazendo um podcast sobre o visagismo. Eu não tinha noção de que isso poderia, como que isso ia afetar todo o mercado. Eu não me preocupei a dar um nome para toda os fundamentos que eu criei ao longo de 30 anos, que me possibilitou a criar esse método que o Senac chamou de visagismo. Então, muitas pessoas, assim, grande parte das pessoas, não perceberam que eu criei alguma coisa. É estranho, isso é algo que é o mal do brasileiro. A gente não acha que a gente tem qualidades, que podemos criar as coisas. Então, imediatamente achavam que, isso veio de fora. Os jornalistas escreviam, o Philip trouxe o visagismo para o Brasil. Não trouxe o visagismo para o Brasil porque eu não saí do Brasil para buscá-lo. Eu criei o visagismo. Eu não criei o visagisme, mas criei o visagismo que foi lançado em 2003. Mas essa palavra começou a criar confusão. Então, mais recentemente, eu vi a necessidade de dar um nome para todo esse trabalho, que é uma teoria, é um trabalho que é de ciência e de arte, e eu chamo isso de Image ID. Image ID quer dizer identidade da imagem. E significa que toda imagem, porque é composta
de símbolos arquetípicos que mexe com a emoção das pessoas e que afeta a pessoa emocionalmente, tem uma identidade. Toda a imagem. Tudo que você vê. Você entra numa sala, você vai num shopping. Aquele espaço vai afetar você emocionalmente. Você senta numa cadeira que tem linhas retas, dá emoção diferente de uma cadeira que tem linhas curvas. Você veste uma roupa com formato retangular, passa uma outra impressão de uma roupa que tem ondulações. Tudo que você vê. Todas as coisas. Então, nós estamos sendo afetados emocionalmente por tudo que a gente vê. E isso entra em outra área que eu espero poder discutir também. É uma área mais polêmica, é de como que as imagens em si afetam as pessoas. Hoje nós estamos num mundo em que as imagens transmitem mais informação do que a palavra. É um mundo dominado pelas imagens. Nós estamos sendo bombardeados com imagens a todo segundo, a todo minuto. Pessoas estão ligadas nas redes sociais, vendo imagens passar um atrás do outro, numa velocidade enorme. Estão vendo vídeos, estão vendo imagens nas ruas, em tudo. E tudo isso está passando informação, está estimulando emocionalmente. E as pessoas não percebem o quanto isso está afetando-os. Só para você ter uma ideia. Em 1910 foi feita uma experiência com crianças para descobrir qual era a capacidade das crianças de se concentrarem. Quanto tempo uma criança conseguiria ficar concentrado? Em 1910, isso era 50 minutos. Uma criança conseguia ficar concentrada 50 minutos. Por isso que uma aula tem 50 minutos. Hoje, quem tem um filho ou tem uma criança, sabe muito bem, quem é professor, que a criança não consegue ficar concentrada durante 50 minutos. E foi repetida essa experiência alguns anos atrás, e o resultado foi 8 minutos. E a gente pergunta por que diminuiu essa capacidade. A razão é que as crianças estão sendo superestimuladas com, principalmente, imagem, mas o mesmo processo acontece com o som. Então, você está lá ouvindo música o dia inteiro. Você está vendo o seu celular, vendo as coisas acontecendo. Você está vendo ligado em todas essas coisas. E o que a gente vê? Cada vez menos é a capacidade de se concentrar, de ler um texto, até de ver um vídeo. Alguns anos atrás, você podia pôr um vídeo no Instagram e de 5 minutos as pessoas assistiam. Agora tem que ser de 1 minuto, porque a pessoa não tem paciência. Ela quer mais estímulo a cada segundo, a cada quanto tempo. E isso está sendo muito prejudicial
estudo, aprendizado, a tudo. E isso vai ser o outro assunto que nós vamos discutir ao longo desses episódios. Então, por hoje, nós estamos terminando e convidamos você para acompanhar os outros episódios, que vão ser semanais. Nós vamos ter pessoas fantásticas vindo aqui. Não vai ser só eu falando, não. Vamos ter pessoas que estão praticando, que são da área da beleza, que são da área, diversas áreas, falando das suas experiências. E como que eles estão vendo tudo isso que está acontecendo. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.